10 e com 14, para a gente poder ter um controle melhor. Então, já queria passar para a Maria Lúcia Fatorelli. Bom, boa noite a todas e todos. Muito grata ao Marcos Cauê pelo convite. E, para mim, é uma alegria enorme compartilhar esse debate com o professor Nilson Araújo, a quem eu respeito profundamente, e os estudantes, né, e as estudantes, né? Dizem que qualquer assunto, quando a juventude se interessa, é porque a gente está no caminho certo. Então, Cauê, eu te agradeço, viu, por pautar esse tema, te parabenizo também, porque a nossa juventude tem que estar bem informada, não é? E a força da juventude é muito grande. Então, o que a gente puder fazer no âmbito da auditoria cidadã para compartilhar os dados, os nossos estudos, a gente está à disposição, viu, Cauê? Pode contar com a gente para apoiá-los, né, com tudo que a gente já vem acumulando ao longo desses 23 anos, né, a Auditoria Cidadã esse ano completa 23 anos de pesquisas, estudos e atuação efetiva, né, prática também. Então, esse tema que você escolheu, a política de juros e a construção de um Brasil brasileiro, né, Juro alto encarece o dinheiro não circula na economia. Então, para falar de construção do país, automaticamente você já tem que falar da questão dos juros. Esse título ele já está bem interligado, bem harmonioso, né? A Auditoria Cidadã vem fazendo esse debate dos juros há anos. Por quê? O juro alto praticado historicamente no Brasil é o maior fator de crescimento da chamada dívida pública. A dívida pública existe em âmbito federal, em âmbito dos estados, dos municípios, e o principal fator de crescimento dessas dívidas todas elas, é exatamente o juro alto. O mais grave ainda, né, que a gente investigou, grande parte dessa chamada dívida pública sequer é dívida. É resultado de mecanismos financeiros gerados, não é, sem contrapartida alguma. Quer dizer, o que é sem contrapartida? O estoque da dívida aumenta, cresce, mas o dinheiro não chega no orçamento. Só para dar um exemplo, né, no caso da dívida dos estados, que todas as pessoas que estão aqui, cada uma está no seu estado, todos os estados têm dívida pública. E a maior parte dessa dívida dos estados não é dívida, é passivo dos bancos estaduais que foi transformado em dívida pública. E que passivo era esse? Em muitos casos, a gente não tem acesso algum a essas informações, é tudo sigiloso. Mas, em alguns casos, a gente conseguiu acessar. Em Alagoas, por exemplo, esse passivo do banco lá, do estado de Alagoas, chamava Produban, que simplesmente transformou em dívida pública, era um passivo devido pelos grandes usineiros do estado, que mandam na política, que mandavam no banco estadual, eles é que tinham dívida com o banco estadual. O que aconteceu? Aquela dívida privada dos poderosos políticos de Alagoas se transformou em dívida do estado de Alagoas. E um dos estados mais pobres do país está lá, amargando essa dívida, e para pagar essa dívida, sacrifício, teto, cortes, privatizações, contra-reformas. Então, assim, a dívida ilegítima, eu dei só um exemplo, porque a palestra aqui hoje é sobre juros, não é sobre a dívida em si, mas eu queria dar pelo menos um exemplo para que vocês vejam, né, por que o Brasil, tão rico, vive nesse inaceitável cenário de escassez. E os mais prejudicados são os mais jovens e os mais pobres, por falta de oportunidades. Não é? Então, é muito importante a gente fazer esse debate. Então, a dívida,
o juro alto, ele está por trás do crescimento explosivo das dívidas públicas, e quando as dívidas públicas crescem, elas passam a ser justificativa para o teto, para a regra fiscal que vem aí, para as privatizações, todas as privatizações feitas desde Collor, desde o governo de Fernando Collor, tiveram a dívida como justificativa. E aí você vai olhar que dívida? Não tem dívida, é mecanismo e juro alto, tá? Então, é fundamental enfrentar o problema dos juros no Brasil. Além disso, o juro alto afeta toda a economia. As empresas, muitas delas, não têm como financiar o seu capital de giro, não tem como investir, expandir seus negócios. Muitas que já foram criadas e pegaram empréstimo, não dão conta de pagar, porque o juro se torna tão elevado que o retorno que as empresas têm com seus próprios negócios não são suficientes para pagar as dívidas. E aí começa a bola de neve, acaba vindo a falência, e com a falência vem o quê? O desemprego, não é? A indústria brasileira vem caindo ano a ano. Não é possível ter indústria num país que o juro é tão alto, porque o ciclo produtivo de uma indústria é mais longo e exige muito investimento. Quem vai financiar? Tem que ter galpão, tem que ter maquinário, tecnologia, pessoal, matéria-prima, até que reúne todas essas condições, produz o produto, testa, distribui, vende, até que recebe. Se não tem financiamento, é impossível ter indústria, concordam? É um processo caro, longo, exige investimento, e é isso que está acontecendo no Brasil. Vocês podem pesquisar aí, desindustrialização no Brasil, é gravíssimo. E o que acontece quando tem desindustrialização? A indústria demanda formação, uma formação mais aprofundada da classe trabalhadora. Paga salários melhores por causa disso. Quando a indústria desaparece, cai a necessidade, a demanda por formação, tecnologia fica atrasada. Então, é prejuízo de todos os lados, não é? Tudo, na raiz, está o problema do juro alto, que vai minando todo esse processo. O juro alto afeta também as pessoas. Tem uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio e Turismo que mostra que cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Por quê? Porque os salários aqui no Brasil são muito baixos, as pessoas não ganham o suficiente para sobreviver. Então, acaba tendo que recorrer a um empréstimo, porque alguma coisa sai da rotina, é um remédio a mais que precisa, é um agasalho, é alguma necessidade para um filho, para um neto, a pessoa acaba se endividando e aí pronto, entra numa bola de neve. Por quê? Paga a mesma dívida várias vezes, o juro aqui no Brasil é abusivamente elevado. Então, vejam bem, nós estamos falando de um assunto que afeta o setor público, com a dívida pública, afeta o setor empresarial, afeta as pessoas, afeta todo mundo. E quem é que ganha com juro alto? Somente o setor financeiro. E de forma parasita, não é? Porque o setor financeiro, ele deveria ser um veículo, não é? Um veículo para viabilizar que aquelas pessoas e empresas que têm poupança possam destinar os recursos para aquelas pessoas e empresas que precisam de empréstimos. Os bancos deveriam fazer essa viabilização, mas as distorções do funcionamento do sistema financeiro aqui no Brasil, principalmente a atuação suicida da política monetária do Banco Central, está travando tudo isso, não é? Nós temos atualmente uma taxa básica de juros que está em 13,75% ao ano.
é a mais elevada do planeta Terra. Não tem nenhum país com taxa básica maior do que a brasileira, uma vergonha, pagando juros reais muito acima da inflação. E como é que nós chegamos nessa taxa? Vocês se lembram que na pandemia ela estava 2%. A partir de março de 2021, o Banco Central começou a dizer: a inflação está subindo, precisa subir juros para conter a inflação, mentindo descaradamente para a população brasileira. Por que eu falo isso? Porque, de fato, estávamos tendo inflação. Porém, o que provoca inflação no Brasil? É o aumento do preço de combustíveis, Por quê? Se nós temos petróleo e temos Petrobras. Por causa da política de preços adotada pela Petrobras desde 2016. Uma política de paridade com importação. O que significa isso? Pagamos o preço como se estivéssemos importando 100% do combustível consumido aqui. Como se nós não produzíssemos aqui uma gota de combustível. Gente, isso é mentira. E por que fizeram isso? Para dar igualdade de competitividade para as estrangeiras que vendem seu petróleo aqui, seu combustível aqui. A Texaco, a Shell. Olha que absurdo. Priorizando essa benesse para as petroleiras estrangeiras em detrimento de todo o povo brasileiro. Porque não é só quem tem carro que está sofrendo com esse aumento de combustível, não. O aumento de combustível afeta simplesmente todos os preços da economia. Não só por causa do frete, como por conta dos custos das empresas com transporte e o insumo, né? O petróleo, ele é insumo em inúmeras mercadorias, inúmeros produtos. Então, por causa desse preço absurdo adotado lá pelo governo golpista de Michel Temer, e até hoje ninguém teve coragem de mexer nesse preço de paridade de importação, é que os combustíveis são caríssimos no Brasil. Depois vocês podem consultar artigos no site da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, porque é fundamental que a juventude compreenda o que de fato está acontecendo com a questão do petróleo no Brasil. É um site excelente, tem artigos muito bem fundamentados que vocês podem conhecer. Então, a inflação tem sido provocada pelo aumento do preço de combustíveis de forma fabricada, por esse PPI lá, pelo preço de paridade de importação, também pelo aumento de preço de energia elétrica, principalmente antes da privatização da Eletrobras, houve uma alta no preço de energia exatamente para empurrar a privatização, e aumento de preço de alimentos, devido a graves erros de política agrícola e agrária, que priorizam o grande agrobusiness de exportação, em vez de priorizar a agricultura familiar, próxima dos centros urbanos, etc. Então, veja bem, o que provoca inflação no Brasil? Alimento, combustível, energia. Aí vem o Banco Central e fala: tem que subir juros para controlar a inflação. Olha que mentira. Eu pergunto a vocês, subir juro vai diminuir o preço do combustível, da energia, da comida? Claro que não, não tem nada a ver. Subir juros só serve para controlar a inflação quando a inflação é provocada por um super excesso de demanda que só acontece quando todo mundo está abarrotado de dinheiro e, além de estar abarrotado de dinheiro, está com vontade de consumir. Tecnicamente, propensão a consumir. Todo mundo está querendo comprar, comprar, comprar. Somente nessa circunstância é que subir juros serve para conter a inflação. Eu pergunto a vocês, isso está acontecendo aqui no Brasil? Algo parecido com isso está acontecendo aqui no Brasil? O nosso povo não tem dinheiro nem para comprar comida, está todo mundo endividado. Então, é um absurdo o Banco Central elevar juros mentindo para a população,
porque subjuros dessa forma não serve para controlar o tipo de inflação que a gente tem aqui. Nesse minuto que me resta, eu queria fazer a propaganda da iniciativa da Auditoria Cidadã, iniciativa concreta em relação a isso. Nós reunimos várias entidades da sociedade civil, preparamos uma proposta legislativa para limitar juros no Brasil em lei. Nós entendemos que o limite tem que estar previsto em lei. Lá fora, o juro é baixo, não é porque os bancos são bonzinhos, não. É porque lá tem limite, tem lei. Na Itália, o limite é 12%, acima disso é usura e da cadeia. Nossa proposta legislativa foi acatada na Comissão de Legislação Participativa, foi transformada em projeto de lei, PLP 104 de 2022. Lá na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, tem um card que vocês podem clicar nesse card e acessar diretamente a enquete oficial da Câmara dos Deputados. É muito importante que nós tenhamos lá milhares e milhares e milhares de votações a favor desse projeto. Qualquer pessoa pode votar, a única coisa que eles pedem é que a pessoa se identifique, claro, para evitar mau uso e da mesma pessoa ficar lá votando 1000 vezes, perderia credibilidade. Então, é muito fácil. Tem também uma outra ferramenta que, com um clique, você envia mensagem para todos os deputados e deputadas para criar uma frente parlamentar, para impulsionar esse projeto de lei do limite dos juros e impulsionar a auditoria da dívida com participação social. Todos vocês vão poder participar. A Uni vai poder participar, viu? Então, é muito importante que vocês nos ajudem, né? Clicando lá. Porque se chegar lá meia dúzia de mensagens, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se chegar milhares e milhares, vai fazer diferença. Então, eu paro por aqui para obedecer o tempo e fico à disposição depois para as perguntas. Muito grata. Eu quem agradeço, o pessoal da equipe já mandou aqui o nosso link, o link que você indicou, né? Eu vou só projetar a tela para que todo mundo consiga ver também. É bem simples, depois que você está no site, logo aqui já tem a campanha pelo limite dos juros, e a gente já consegue acompanhar direitinho como faz para poder se movimentar, como faz para votar, tudo isso a gente consegue ver por aqui, tá bom? Então, só clicarem aqui no link que a gente mandou. Falando dessa parte de link também, já vou aproveitar para dizer que a todos os que estão participando dessa atividade vão precisar do certificado de horas, a nossa equipe também vai mandar agora a lista de presença para que todos assinem, tá bom? Para que tenham